O Mindfulness para as mães é uma técnica que pode contribuir para a redução aí, né, dos níveis de ansiedade e estresse do dia a dia. Esse será o nosso assunto dessa tarde também. Estou aqui com a terapeuta Sara Valente e ela vai tirar nossas dúvidas e de vocês aí de casa também. Você pode mandar sua pergunta através do nosso WhatsApp, que é o 4599254747. Em primeiro lugar, boa tarde, Sara. Bem-vinda ao nosso Ver Mais. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos os telespectadores que estão em casa, estão também nas mídias sociais, claro, né, estamos aí no YouTube também. YouTube. Eu queria que você começasse explicando para a gente também, Sara, o que significa esse serviço da vida também, até para as mamães aí começarem a entender um pouquinho do nosso assunto de hoje. Então, que felicidade, né? Sendo mãe de 3, me senti também, né, nessa honra e responsabilidade de compartilhar o que me fez tão bem, o que me empoderou a estar a serviço da vida dos meus filhos. Então, na maternidade, a gente sabe que quebra-se um padrão na vida da mulher. A gente vem então voltada para o mundo, para as profissões, às vezes na condição de filha, e agora a gente é mãe. E às vezes a gente não se preparou para poder receber essa vida, né? Porque a gente às vezes tem tanto investimento na carreira profissional e na carreira maternal não. Então, quando a gente fala estar a serviço da vida, é imaginar o quanto eu estou pronta para estar disponível para atender um outro ser humano que é totalmente indefeso e dependente de mim, né? E assim, Sara, podemos dizer então, o que podemos dizer para as mulheres assim que estão gerando a vida, né? E até para as que já são mamãe, essa frase, porque ela tem um significado ainda maior também, né? Assim, para as mamães, como você falou ali, essa responsabilidade que vem junto, né? A gente se colocar no lugar do outro, né? A gente precisa, na condição de mãe, estar desenvolvendo constantemente esse potencial da empatia. Porque esse bebê ele é totalmente suscetível, vulnerável a todos os estímulos, desde a concepção ao que acontece conosco. Então, hoje a neurobiologia, a neurociência, a própria psicoterapia, a psicologia vem estudando o quanto essa fase gestacional influencia no desenvolvimento não só físico daquele ser humano, mas emocional, psíquico, mental. Então, imaginar a gente influenciando o bem-estar, mas às vezes também, né, gerando alguns malefícios e limitações aos nossos filhos, traz esse senso de responsabilidade, não é culpa, né? Porque às vezes a gente escuta isso e parece uma sensação de, nossa, né, estão me culpando. Não, é um fato. Aquele processo, aquele momento, né, do ser humano chegando ao mundo através de nós, precisa de toda essa atenção a todas essas variáveis de influência, né, sobre quem vai ser aquele ser no mundo. Mas, Sara, assim, até antes de entrarmos então nesse assunto que é dedicado às mães aí, queria que você explicasse pra gente, né, o que é o Mindfulness, para as mães ali entenderem o que é esse movimento também, né? Isso, o Mindfulness, ele vem para o Ocidente através de um grande pesquisador, né, de Massachusetts, engajado, e como ajudar, né, todo esse desequilíbrio do homem ocidental, que lá, né, quando ele trouxe das tradições orientais baseadas em princípios e valores de meditação, de cultivo a esse estar presente agora, poderia beneficiar. Porque a gente imagina, né, hoje, a vida contemporânea, cada vez mais estresse, cada vez mais doenças como ansiedade e depressão. E quando a gente olha para a maternidade, o antes, o durante e o depois, a gente vem percebendo também muitas mulheres não conseguindo desfrutar, né, dessa condição que é tão esperada, tão desejada, porque já está num ritmo totalmente acelerado, né, e vamos falar assim, desencontrado do que a maternidade precisaria. Então, o Mindfulness ele é uma abordagem hoje para poder nos auxiliar a treinar no nosso cérebro o nosso estado de atenção plena, né, de autocontrole emocional, de gestão da parte também que une e comunica corpo-mente, né, como que isso está funcional, disfuncional e como isso está repercutindo nas minhas ações, no meu comportamento, mas principalmente na minha percepção. Hoje, Mindfulness, né, dentro dos protocolos cientificamente comprovados, vem mostrando que a gente vive num piloto automático, porque a gente está tão tem que
que o cérebro ele entra num estado de alerta, dispara uma estrutura chamada amígdala cerebral, que faz com que eu, em constante, né, momentos do dia, da minha vida, esteja reativo, querendo lutar ou fugir. E isso para a maternidade é algo totalmente, vamos falar assim, na contramão do que um ser que está sendo gestado, né, ingerido por mim, precisa. Porque ele precisa que aquele sangue flua, que aquele corpinho se construa com todo o aporte nutricional, né, fisiológico, mas também emocional vindo da mãe. Então, imaginar que aquele ser está recebendo todo esse estímulo é imaginar como que eu estou hoje, né, disponível para estar a serviço dessa vida. Será que eu estou na minha melhor versão? E assim, Sara, como que essa técnica então pode ser usada ali junto à maternidade? Nossa, em todas as fases, porque é até engraçado, né? Estava lendo aqui sobre a agricultura. Aqui o Cascavel é uma grande referência no oeste do Paraná da agricultura. Quando a gente pensa vida, quando a gente pensa gerar um filho, será que aquela vida, o meu suporte é só na hora que eu fecundei? Não, se a gente fizer uma correlação com a agricultura, quando a gente imagina o melhor grão, né, o melhor fruto, não tem que se preparar a terra antes. Não é simplesmente chegar e colocar a semente em qualquer terreno, né? Então tem toda uma preparação do solo. Então imaginar a gente estar a serviço da vida através da maternidade é imaginar como que a gente está preparando esse solo. Né? Como que está meu emocional antes de eu conceber essa criança, né? Esse ser humano? Como que está a relação do casal? Como que está a minha rede de apoio? As minhas formas de me recursar quando eu passar por algum estresse, para que aquilo não influencie. Né? Ou tentar minimizar ao máximo aquela influência daquele estresse sobre o bebê. Porque aí sim, são garantias de que aquele ser humano vai estar crescendo na sua melhor potencialidade, com todo o suporte vindo de mim. Né? E com certeza gerando um fruto aí para o mundo, né? Na sua melhor performance de existir. E assim, quais são as técnicas assim que as mamães elas podem viverem nessa mente plena para a maternidade, para vivenciar ali com esse trabalho, essas técnicas? Então, o nosso cérebro, ele tem todo o componente consciente e inconsciente que está influenciando a nossa vida. Então, uma das formas da gente entrar em contato com tudo isso é primeiro se perceber no tempo e no espaço. Aonde que eu estou? Será que eu estou lá no futuro? Será que eu estou lá no passado? Será que eu estou sentindo que eu estou no agora? E como que a gente faz isso? Percebendo o corpo. Porque o corpo e a respiração, elas estão sempre no presente momento. Né? Eu não estou respirando lá no passado, eu não estou respirando no futuro, eu estou respirando agora. O corpo, meu corpo não está no passado e nem no futuro, ele está agora. Então são âncoras muito positivas para as mães começarem a trabalhar e treinar esse cérebro para estar nesse estado de atenção plena. Então começar a se perceber, né? Dissociar um pouco da mente, porque a mente ela viaja, ela passeia. Né? Agora, saber regular essa integração corpo e mente é começando a me aterrar. E o feminino, a maternidade, precisa muito dessa sensação de estar aqui aterrado para poder estar disponível para o bebê. Né? Corpo, mente e espírito totalmente à disposição. E assim, limitar essas multitarefas também, elas podem ajudar essa mamãe aí, as mamães, né, a viver aí a mente plena? Nossa, você fez uma pergunta que a gente às vezes está tão falando da mulher, né, da mãe, parece um fardo tão grande, um componente de responsabilidade tão grande, mas a gente tem que imaginar a gente também como sociedade, como coletividade. Para que essa mãe esteja tão disponível para o seu filho, como que esse entorno pode estar ali sendo rede de apoio? Então, como que o marido pode também se colocar no lugar dessa mãe que vai estar ali totalmente em doação ao filho dele para poder auxiliar menos estresse, né? Nas tantas tarefas dessa mulher até ter o filho, e agora? O que pode ser substituível? Né? Então, contratar pessoas, colaboradores, a própria família, recursar essa mulher para que essa mulher esteja mais disponível para o bebê e não tão preocupada com tudo que antes ela gerenciava. Né? Porque isso também é importante as mães se preocuparem. A gente vem num condicionamento tão grande com a nossa rotina antes de ter filho, que a hora que chega o filho para tudo.
A gente se vê em casa, 24 horas dentro de um lugar que a gente não habitava tanto tempo, né? Numa outra realidade, numa sensação realmente de ter que atender, né? um outro que é tão dependente da gente. Então, é, por si só, um componente de muita tensão e estresse. Agora, tendo essa rede de apoio, com certeza a gente auxilia muito aquela mulher e aquela vida. Então, estamos todos a serviço da vida, né? Então, isso foi ótima a sua pergunta, para a gente lembrar de não deixar aquela mulher sozinha, né? Aquele filho, ele vem dentro de uma família para uma comunidade, para enriquecer uma humanidade toda, né? Mas e quando bater o cansaço dessa maternidade aí, o que a mamãe pode fazer também? Porque é cansativo, né? Vai bater, porque o corpo vai estar em outro ritmo, outros hormônios, né? Uma atividade diferente, porque a gente tem que produzir leite. Emocionalmente, a gente vai flutuar. Então, uma das formas para a gente poder, né, já auxiliar essa mãe que está em casa, que está passando por essa fase, é você realmente se permitir tirar tempos de descanso quando o neném estiver descansando. Em primeiro lugar, porque às vezes a gente quer, nossa, agora que o bebê dormiu, deixa eu fazer um monte de coisa. Não, delega aquelas funções, vai descansar você, para você se recuperar, né? Naquele momento, estou amamentando, olhe para o neném, porque vai ter toda uma produção de ocitocina, tanto no neném quanto em você. E esse é um hormônio do prazer, desse relaxamento, dessa recomposição. E também, né, pensando mindfulness, repara na sua respiração acontecendo. A respiração, ela é uma grande âncora para você perceber o reequilíbrio das suas emoções, né, que por conta de toda essa alteração hormonal, rotina, vai mexer contigo. E o seu corpo, né, propicia um relaxamento fazendo o que a gente chama de escaneamento corporal. Começa a perceber as sensações que chegam pelos seus pés, a perna, vai subindo, né, vai fazendo um raio-x de todo o corpo, porque aí você foca a sua cabeça e a sua mente no seu corpo e aí você se dissocia das tensões, das preocupações, do estresse. Então é um grande treino informal de você já se beneficiar nesse momento que você está aí, né, às vezes sozinha, sem poder sair. E uma das outras recomendações, né, que a gente fala, nós somos seres sociáveis, então a gente precisa se relacionar. Então não fica sozinha, não precisa viver a maternidade de forma solitária, né? Se associa a clubes, né? Junta com outras mães que estão passando pela mesma fase que você, participa de grupos, vá para as terapias, busque ajuda. A gente não precisa passar por essa fase com sofrimento, pelo contrário, né? A vida está aí para ser sempre celebrada. E o bom é você entender tudo isso, né, e vivenciar também. Mas eu sei que de repente vocês ficaram em dúvida ali também, pode interagir ali com a Sara, manda sua pergunta para ela, vai lá falar com a Sara Valente, com certeza ela vai te ajudar. Sara, gratidão, brigadão, bom retorno aí eu também. Que agradeço. Venha mais vezes aqui com a gente. Feliz Dia das Mães aí para todas as mães. Inclusive para você. Obrigada. Feliz Dia das Mães. Brigadão.